Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para falar de um tema muito importante. O reset mundial, ou grande reset. O que é isso, né? O que é isso que o Fórum Mundial Econômico está propondo? Nós vamos aguardar aqui a entrada de algumas pessoas e aí, então, vamos começar logo a nossa live aí, tá? Então, sejam bem-vindos. Nós vamos falar aqui abertamente sobre esse tema de grande importância e eu quero, depois que subir aqui todos o vídeo, né? Eu queria muito pedir a vocês que fizessem os seus comentários, que compartilhassem, porque esta live é uma live de suma importância. Normalmente na quarta-feira à noite nós temos a nossa videoaula, né, porque os cristãos devem estudar as profecias, mas o tema de hoje é um tema tão relevante que eu senti a necessidade, tá, queridos, de fazer esta live para depois responder perguntas para vocês, tá bom? Então sejam bem-vindos. Esse é um tema que a grande maioria das pessoas não ouviu falar ainda. Já tem no YouTube algumas pessoas que estão falando a respeito, mas eu tenho conversado até com economistas e com algumas pessoas aqui no Brasil que não ouviram falar, não sabem do que se trata, embora já existam vídeos aqui no YouTube, em inglês, principalmente, por parte, né, do presidente do Fórum Econômico Mundial, onde ele fala do grande reset e da importância da janela de oportunidade que o mundo está tendo para fazer isso aí agora, né? Então, estamos com 2 minutos aqui, vamos dar mais alguns minutinhos para os nossos queridos entrarem. Gabriele Nunes, o Éder Lima, estão entrando, o Henrique, Edmar Araújo, boa noite aqui de Portugal, também está falando, quem que falou? Ao Ricardo Príncipe, boa noite, meu querido. O Diego Henrique, boa noite, meu pastor, sou de Abreu Lima, no Pernambuco, que bênção. Maria do Rosário, boa noite. Lamartine, boa noite. Boa noite para todo mundo que está entrando, né? A Miriam Borba, paz, pastor, sou de Laje, Santa Catarina. Minha fé tem aumentado muito com seus ensinamentos. Que bênção. Fico feliz com isso, viu, gente? A turma está chegando. Este é um tema muito sério, preste atenção. Se você que entrou, não saia, fique até o fim, porque o conteúdo que eu vou trazer aqui é uma coisa muito importante, tá bom? Então, é necessário que vocês permaneçam aqui, né? A Lúcia de Tudo Um Pouco, a live vai ficar gravada para assistir depois, sim. Todas as minhas lives aqui no YouTube, eu deixo gravada, sobe, tá? E vai estar escrito aí o grande reset. Então, para quem quiser depois ver completamente, tá lá gravado, tá? A Roseli, paz de Deus. A Ana Lúcia, paz para todos vocês. A Leila Carvalho, Pardinho, São Paulo, paz de Deus. Paz, querida. A Inês Dutra, Marcelo Gonçalves, pastor, eu te mandei mensagem no Instagram agora há pouco, te agradecendo. Ô, querido, não precisa agradecer não, que eu estou muito feliz de estar podendo estar aqui abençoando vocês e compartilhando os conhecimentos que Deus está me dando, tá? Estou quase começando. O Jefferson Santos está mandando um abraço de Aracaju. Rodrigo, boa noite, pastor. Lamartine, sou de Ribeirão Preto. Paz do Senhor Jesus, querido. A Sofia, bastante gente entrando aqui, gente. André Martins, paz, pastor, o Senhor é bênção em nossas vidas. Obrigado, querida. O Igor, pastor querido, Gerard está movimentando as peças do quebra-cabeça? Tá sim. Nós vamos falar um pouco disso mais para frente, tá bom?
Já posso começar, queridos? Então vamos lá. Bom, o que significa o grande reset? É muito importante você entender que isso não é uma teoria da conspiração. Isto foi falado pelo presidente do Fórum Econômico Mundial, que é um braço da ONU, tá bom? Ele está propondo que, por causa do Covid-19, o mundo está sendo abalado e que eles têm uma oportunidade, como nunca houve, para fazer um grande reset, tá? Agora, o que significa a palavra reset? No botão do computador, a palavra resetar, aquele reset, significa iniciar tudo. E quando o computador reinicia tudo, isso significa que tudo que está lá é zerado, começa tudo de novo, tá bom? Então, quando ele afirma da necessidade de se fazer um reset em todo o mundo, o que ele está dizendo? Ele está propondo, tá, para os líderes do mundo que façam vamos dizer assim, uma iniciativa, tá, multidisciplinar em diversas áreas da vida, né, da vida do planeta, na área da economia, na área da educação, na área da religião, na área da saúde. E estas mudanças todas, o reiniciar de todas essas coisas, é para que o mundo seja salvo. Basicamente, o que eles estão dizendo é: o mundo como nós vivemos chegou no colapso, o sistema de hoje não é capaz de resolver os seus problemas, os problemas são de ordem mundial, então tudo tem que ser mudado, tudo tem que ser começado do zero. E eles falam sobre economia, sobre religião, sobre programação neurolinguística, sobre essa visão hegemônica defendida pelos grandes veículos de comunicação. Isso é no mundo inteiro, é nos Estados Unidos, é aqui no Brasil, tá? Tudo isso para cumprir a chamada Agenda da ONU 2030, que é uma agenda de desenvolvimento sustentável, que propõe que não existe sobrevivência para o planeta Terra diante das diversas crises que o mundo está vivendo, se não tiver um esforço conjunto, global, né? E, portanto, a ONU está propondo que as nações se unam, que tenha um gerenciamento, um governo, tá? Que seja mundial, que tenha iniciativas mundiais, eliminando principalmente os pontos de desigualdade, de desequilíbrio, que provocam guerras, preconceitos e daí por diante. Bom, a grande verdade, gente, é que o mundo está sendo preparado para uma mudança radical. Alguns até afirmam que o CVD, tá? CVD 19, eu vou a partir de agora usar essa nomenclatura, porque o YouTube, quando usa o nome completo, ele pode não mandar para as pessoas aqui. Então, alguns estão dizendo mesmo que o CVD, ele foi proposto, ele foi proposital, não foi natural, ou seja, esse abalo que está acontecendo no mundo inteiro é um abalo que vem com o objetivo de justificar as grandes mudanças que estão acontecendo, tá? A Rose Costa está dizendo: boa noite, querido homem de Deus. Rose e Camila, aqui do Canadá, acompanhando todas as suas mensagens, como tem sido um canal de bênçãos em nossas vidas. Beijo, Rose e Camila, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Um beijo também para o pessoal do Ateliê Sapecas aí. Bom, então, gente, o mundo está sendo preparado para mudanças radicais, tá? Você percebe que o mundo está passando por crises em diversos setores. Eu vou pontuar aqui, e pode parecer que essas áreas são completamente independentes.
Ou seja, pode parecer que os problemas que estão acontecendo em diversas áreas não têm uma ligação de um com o outro, tá? Então, o que eu estou propondo aqui é que, na verdade, todas estas áreas, elas fazem parte de uma orquestração, tá? De poderosos globalistas que querem promover uma mudança radical e só conseguiriam promover essa mudança radical através do caos, tá? Que está sendo gerado em todas as áreas. Isto acaba justificando o chamado grande reset, ou seja, uma mudança de tudo. Eu vou falar sobre isso, eu quero pedir que você não saia daqui, tá? Para você poder entender o que eu estou falando. Um beijo aqui na Sara Rodrigues, ela está agradecendo pelo presente, né? E está agradecendo a Lília, ela é de Minas Gerais, e ela está recebendo aí o presente de poder estar presencialmente conosco no dia 9 de setembro. Mas eu vou falar para vocês sobre as áreas que o mundo está propondo de mudanças, tá? Bom, primeiro vocês estão percebendo que o mundo está defendendo uma visão global, de uma aldeia global. E hoje, países que propõem e que defendem uma visão nacionalista, né, são vistos como fascistas, como nazistas, né, e só xingamentos. Por exemplo, quando o presidente Donald Trump, na última campanha, usou o slogan, né, America First, quer dizer, os Estados Unidos primeiro, muita gente criticou. Gente, como é que um presidente pode ser criticado por estar dizendo que primeiro ele vai cuidar do seu país e do seu povo, tá? Por quê? Porque hoje a visão globalista quer acabar com essa visão nacionalista. Por quê? Porque a visão nacionalista é contrária ao governo global, quer dizer, cada um cuida do seu país, eu vou cuidar do meu, tá? Então, hoje, esses globalistas, eles querem, vamos dizer assim, implementar à força um governo mundial, e para isso eles têm que acabar, eles têm que derrotar todos os líderes políticos que têm uma visão nacionalista. O mesmo está acontecendo aqui com o presidente Bolsonaro, que está enfrentando uma guerra tremenda, não importa o que ele faça, se ele faz o bem, se faz o errado, eu não estou aqui nem dizendo que ele é um cara perfeito, longe disso, só que a gente percebe claramente que por ele defender o nacionalismo, defender um Brasil que tem força, que tem decisão, ele está enfrentando aí toda essa guerra cultural, né? Então, esse segundo aspecto que eu quero chamar de guerra cultural, que é, na verdade, o seguinte: antigamente, a guerra, o marxismo era visto como uma luta de classes, né? De burgueses contra proletários. Hoje, essa guerra não é mais entre burgueses e proletários. Hoje, esta guerra é uma guerra entre pessoas que querem destruir a visão judaico-cristã e aqueles que defendem, os chamados progressistas versus os conservadores. Agora, os conservadores, que são aquelas pessoas que estão lutando pela família, pelo modelo da família tradicional, que estão lutando pela preservação da vida, especialmente da vida das crianças dentro do ventre, né? Estas pessoas são vistas e são chamadas de fascistas, de preconceituosos, mesmo que eles não tenham nenhum preconceito, mas só defendam o direito de acreditar e de defender estes valores que governaram, né, que estabeleceram a cultura ocidental durante milênios, tá? Então, a chamada guerra cultural, que não é no Brasil, que não é nos Estados Unidos, mas é no mundo inteiro, vem com o objetivo, meus queridos, de destruir, tá, a visão judaico-cristã. Ora, para isso, o que eles estão fazendo? Eles estão promovendo uma visão hegemônica, tá, que acontece em todos os lugares, no cinema, na TV, no jornalismo, que deixou de ser um jornalismo informativo para se tornar um jornalismo ativista, entendeu? Hoje,
Por exemplo, no Brasil, você percebe que a grande mídia é absolutamente ativista, com exceção de alguns veículos, né? Hoje você percebe que jornalistas que se posicionam um pouco mais de maneira conservadora estão perdendo seus empregos, estão sendo mandados embora. Por quê? Porque hoje não é mais interessante uma discussão democrática, um debate democrático. Isso não é mais interessante. O que eles querem hoje é propor uma visão hegemônica, tá? Tem que crer daquele jeito, tem que ser contra a visão judaico-cristã. O cristianismo está cada vez mais perdendo espaço, cada vez mais sendo visto como inimigo da humanidade. Isso tudo, gente, é uma preparação para o governo do anticristo. Eu vou chegar lá, tá? Mas é muito importante você ouvir a live inteira, tá bom? E depois que a gente estiver aqui falando, eu vou abrir para perguntas e eu quero dar esse tempo para vocês comentarem comigo, tá bom? Então, o que a gente vê dentro dessa visão de impor a visão hegemônica, né, do chamado marxismo cultural, é que quando alguém discorda é chamado de antidemocrático, quando alguém discorda é rotulado pelos piores nomes e xingamentos, são chamados antidemocratas, mesmo que estes que estão sendo conservadores defendam o direito do outro lado de pensar como eles querem pensar. Então, o negócio é o seguinte: para alguém ser democrata, tem que ser contra a visão judaico-cristã. Não há mais esse negócio de querer dialogar, de querer debater, não. Se você não crê nesta visão hegemônica, você é rotulado. E muitas pessoas que não têm uma mente forte estão sendo influenciadas e defendendo este lado da chamada visão progressista, tá bom? Mas que, na verdade, tem um viés claro: acabar com tudo que a Bíblia diz e, portanto, com tudo que a visão judaico-cristã preconizou ao longo de séculos, inclusive formando a chamada civilização ocidental. No âmbito econômico, gente, nós estamos vivendo uma crise mundial provocada pelo CVD19, tá? CVD19. Primeiro, a indústria está desempregando, porque não está havendo demanda e muitas indústrias estão desempregando, diminuindo a produção. Então, consequentemente, as cadeias de produção estão sendo muito afetadas no mundo inteiro, tá? Setores que sempre fizeram a economia girar estão sendo abalados. Se você pegar o comércio, as pessoas estão comprando muito menos. Por exemplo, os Estados Unidos, que sempre tiveram a maior parte da entrada, né, do seu produto interno bruto, o comércio, a economia, né, o consumo. Hoje em dia as empresas estão quebrando, as lojas estão quebrando, até a Disney, que era uma grande potência, teve um prejuízo de 2 bilhões de dólares até agora, tá às moscas. Ou seja, o comércio, a indústria, os pequenos negócios, tá? O setor de serviços como restaurantes, cabeleireiros, pequenos negócios estão fechando porque as pessoas estão em casa, estão com medo de gastar. Ou seja, essa situação da pandemia está provocando um abalo econômico enorme, gente. Hoje, os governos ainda estão aportando financeiramente, estão ajudando, mas vai chegar uma hora que essa ajuda vai parar. Isso significa que as pessoas desempregadas não vão ter dinheiro, nem para consumir, nem para comer. E isso vai gerar fome, vai gerar quebradeira, ou seja, este abalo econômico vai ser usado lá na frente como uma justificativa para esse reset mundial. O que eles estão afirmando é que o modelo econômico mundial atual, a maneira do capitalismo, esse liberalismo econômico, não funciona mais e ele não consegue suprir as demandas do mundo. Então vão resetar o mundo também na área da economia.
Se você pegar, por exemplo, a área de turismo, irmãos, a Europa, por exemplo, as nações têm uma grande parte da sua renda do turismo. Hotéis estão fechando, cadeias de hotéis muito poderosos estão fechando. O turismo nas nações praticamente inexiste, a Europa está fechada. Então, se você pegar Itália, Espanha, França, Grécia, países que estão praticamente na bancarrota, gente. Companhias de aviação, olha, escreve o que eu estou te falando, a grande maioria, se não dizer todas, estão funcionando no vermelho e a maior parte delas não viaja com uma ocupação maior do que 30%. Ou seja, gente, tudo que o mundo como nós víamos antes, ele está completamente abalado. Os bancos centrais não estão com dinheiro para fazer o aporte financeiro por muito tempo. Então, os economistas estão dizendo que o grande abalo econômico não está acontecendo agora, vai acontecer depois que os governos não mais estiverem colocando o dinheiro. E aqui eu quero falar algo que é muito importante. Presta atenção, porque nós precisamos orar. Os Estados Unidos da América são a nação que balizam a economia do mundo nos nossos dias. 30% do PIB mundial é produzido pelos americanos. O dólar, desde a Segunda Guerra Mundial, depois de ter terminado a Segunda Guerra Mundial, se tornou a moeda que balizava toda a economia do mundo. Então, para esses globalistas, é muito importante que os Estados Unidos da América vão mal, que a economia americana caia, para que o dólar perca valor e deixe de ser, né, a moeda que baliza o mundo, tá? Mas para que isso aconteça, é muito importante para os globalistas que o Donald Trump perca as eleições de novembro. Por quê? Porque ele é um nacionalista, ele é um homem que defende o livre comércio, ele é um empresário, ele é um homem que defende os Estados Unidos, portanto, não tem esse negócio de globalização, e não é à toa que ele está sendo atacado por toda a imprensa, de novo, está enfrentando uma guerra tremenda, que também não estou querendo dizer que ele é perfeito, tem uma série de coisas que ele faz que eu não concordo, mas uma coisa a gente tem que saber, que se o Donald Trump entrar, eu acredito que a economia do mundo, como ela é hoje, ela se mantém ainda por pelo menos mais 4 anos, até que venha o próximo presidente americano. Porque eu creio que se ele ganhar a eleição, ele vai trabalhar para levantar a economia americana, e levantando a economia americana, os Estados Unidos continuam fortes, e o Fórum Econômico Mundial e a ONU não conseguem peitar os americanos, até porque no Conselho de Segurança Permanente da ONU, os Estados Unidos têm a Inglaterra ao seu lado, tá? Então só os Estados Unidos e a Inglaterra ali já tem 2 dos outros 5, né? A França fica no meio disso aí, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? As eleições de novembro, elas não terão um impacto econômico somente nos Estados Unidos. As eleições de novembro nos Estados Unidos terão impacto também na economia mundial e no curso da economia mundial que vai acontecer a partir de novembro. Por isso, o chamado Fórum Econômico vai acontecer em janeiro, lá em Davos, na Suíça, quando eles vão propor essa reunião de grandes líderes para propor o grande reset. Se o Donald Trump tiver perdido a eleição, aí eles vão estar com uma avenida, né, para implementar esse grande reset. Se o Donald Trump ganhar, aí eles vão ter um pouco mais de dificuldade, tá? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O objetivo, tá, desse reset econômico é formar uma moeda única mundial. Isso já está sendo dito até pelas televisões. Hoje eu estava falando com meu sogro e ele ouviu na CNN alguém dizendo sobre uma moeda única. E qual a justificativa que eles vão usar?
que o câmbio, ou seja, a variação de uma moeda para outra, ele é super predatório, ele privilegia os ricos em detrimento dos pobres. Outra coisa que eles vão dizer, que o déficit, ou seja, a dívida das nações, é absolutamente impagável. Então, a única maneira de você acabar com as dívidas do mundo é zerar tudo. Falar, olha, até aqui quem estava devendo não precisa pagar mais, até aqui nós vamos zerar e vamos começar do zero, tá? E aí, então, precisaria de um governo mundial, né, composto por líderes de nações importantes, porque esse governo mundial, ele iria usar de regras, ele ia usar de critérios que seriam socialmente mais igualitários e mais justos, né? Mas, o que eles dizem? É muito importante você entender que o que os globalistas defendem, que a religião é um dos elementos de maior divisão que existe no mundo. Eles vão afirmar que as nações guerreiam por religião, né? Há pouco tempo atrás a gente tinha lá na Irlanda a guerra dos protestantes contra os católicos, né? A guerra dos muçulmanos contra os cristãos, a guerra dos muçulmanos xiitas contra os muçulmanos, né, sunitas, a guerra dos judeus contra os muçulmanos. Quer dizer, hoje a visão globalista é que religião é um instrumento de separação. Então, eles estão propondo, tá, uma religião mundial. Uma religião que seja, obviamente, uma unidade, uma união de islâmicos, de cristãos e de judeus. Gente, sabe quem é que está comandando essa conversação, juntamente ao Concílio Mundial das Igrejas, juntamente ao Parlamento, né, Mundial das Religiões? E aqui eu quero explicar, o Concílio Mundial das Igrejas é um concílio só de igrejas cristãs, mas igrejas protestantes, igrejas católicas, ortodoxas, e líderes mundiais aí dessas grandes religiões. E o Parlamento Mundial das Religiões é uma união de diversas religiões. Por exemplo, nesse Parlamento Mundial está o Dalai Lama, tá? Então, a gente vê aqui que o Papa está encabeçando essas conversas, tá, gente? Um beijo aqui para o Fabiano Paulino, Deus te abençoe. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Papa está propondo, né, uma religião chamada cristã, que seria uma religião com um único altar, uma religião sincrética, né, que uniria essas três grandes religiões, chamadas religiões monoteístas, né, o judaísmo, o cristianismo e o islã, num altar de adoração comum, tá bom? Esse discurso ecumenista, ele vai colocar o homem no centro e vai tirar Deus do centro. Tá? Porque o que vai ser mais importante nesta religião mundial? O respeito pelas diferenças. Então esse negócio que o cristão diz que só há um caminho para a salvação, que é Jesus, isso vai ser politicamente incorreto. Você não pode mais falar que só Jesus é o caminho, porque isso ofende as outras religiões, e se ofender as outras religiões, você vai ser um instrumento de promover guerras e separação e não paz. Tá? Então, acho que fim de 2021 ou 2022, gente, está sendo preparado um centro religioso chamado de Abrahamic Family, ou seja, família dos descendentes de Abraão, que são compostos por quem? Judeus, né? Porque Israel, através de Isaac, filho de Abraão. Os muçulmanos, que são filhos de Abraão, porque Ismael, filho de Abraão, é o pai dos árabes, principalmente. E os cristãos, que têm a base da sua fé na religião judaica. Então,
Esse centro vai ser um centro portentoso, com edifícios belíssimos. Isso já existe, até esse projeto está programado para ser um centro mundial, lá em Dubai, hein, gente? De adoração conjunta. Então, isto está sendo proposto por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Papa. Tá? Por quê? Porque eles estão dizendo que o mundo hoje está em guerra e uma das principais razões destas guerras acontece por conta de religião. Tá? Com todas essas coisas que estão mudando, tá? Inclusive, não vai dar tempo aqui de eu falar da chamada quarta revolução industrial, mas eu vou fazer na quarta-feira, não na quarta-feira, porque quarta-feira que vem é o nosso evento, né, de Sinais dos Tempos, que vai ser aqui ao vivo, nessa live aqui, 19 horas, você não pode perder, porque eu vou trazer revelações impactantes. Quero pedir que todo mundo compartilhe com todo mundo, porque esta palavra precisa ser ouvida pelo mundo, viu, gente? Inclusive você que mora fora do Brasil, que mora nos Estados Unidos, que mora no Canadá, que mora na Europa, não perca esta live, porque vai ser demais. Mas, pois bem, depois daquela live da quarta-feira que vem, eu vou falar para vocês da quarta revolução industrial e vou falar da digitalização e como hoje o próprio presidente do Fórum Econômico Mundial escreveu um livro falando da quarta revolução industrial, mostrando como o futuro do mundo é a implantação, né, de chips e de outros devices, de outros objetos dentro das pessoas. Ele diz que é inevitável e isso vai acontecer. Então, vocês estão percebendo qual é o caminho que o mundo está, por onde o mundo está indo. Aguarde até o fim, eu vou dizer para vocês se eu acho que isso vai acontecer agora, se a gente ainda vai ter algum tempo. Eu vou falar um pouco sobre o tempo de implementação disso, então aguenta um pouquinho, mas eu estou falando para vocês sobre a visão desse grande reset mundial, ou seja, toda essa crise em todos os setores, da economia, da religião, na saúde, né? No comércio, na indústria, no turismo, toda essa crise, as crises, por exemplo, de revoltas que estão estourando, por exemplo, em nações, né, como os Black Lives Matter, os antifas, essas guerras que estão se levantando dos chamados progressistas contra os conservadores, tudo isso vai trazer uma justificativa de mudanças mundiais. E o que eles vão dizer? Que enquanto a humanidade tiver nações que agem por conta própria, o mundo não vai ter paz. O que eles estão dizendo e defendendo, que hoje o mundo é uma aldeia globalizada, que hoje uma coisa que acontece nos Estados Unidos afeta o que vai acontecer na Europa, uma coisa que acontece na China vai afetar aquilo que está acontecendo no Brasil, e que, portanto, o mundo tem que se unir, esses líderes mundiais têm que se unir, para estabelecer regras que valham para todo mundo. Por isso, gente, que eles precisam que esses focos de resistência, que são os chamados líderes nacionalistas, caiam. E hoje existem alguns focos, o Brasil, os Estados Unidos, a Polônia, a Hungria, líderes que falam, por aqui não, quem manda no meu país sou eu, é o nosso povo. Entendeu? E a visão globalista é uma visão que quer acabar com isso, tá? Agora, o que eles estão dando como justificativas? Primeiro, o mundo antes do Covid-19 não funciona mais, tá? Tem que haver uma mudança. Segundo, eles já estão prevendo uma fome para 800 milhões de pessoas, gente, 800 milhões de pessoas, uma fome tremenda. E a justificativa que eles dão para isso é a questão da ecologia. Então, dentro dessa agenda ONU 2030,
eles vão investir muito nessas questões ambientais, eles vão querer interferir nas soberanias dos países, como, por exemplo, aqui no Brasil, né, dizendo, o Brasil não está cuidando bem da Amazônia, o Brasil tem que perder a soberania sobre a Amazônia. Tá? É mais ou menos isso, ou seja, com essa justificativa eles vão entrar na soberania das nações, vão dizer, a partir de agora vocês não mandam, agora quem manda é o governo mundial, tá? O Vaticano divulgou um documento junto com o Conselho Mundial das Igrejas, tá? Dizendo da importância do mundo se adequar a esse chamado novo normal, tá? E falando da importância dessa agenda ambientalista, de ecologia. Olha, quero deixar bem claro aqui para vocês, eu sou totalmente favorável, tá bom? A defender o meio ambiente, eu acredito mesmo que a gente tem que defender as nossas florestas, nós temos que defender a nossa fauna, a nossa flora, temos que cuidar do mundo que Deus nos deu, mas isso não tem nada a ver com que o Brasil ceda a soberania do seu território para quem quer que seja, nem para outro país e nem para um governo que seja mundial, tá? Outra coisa que a gente tem que estar vendo aí, gente, é que nesta agenda, isso tudo só pode acontecer se houver um governo único. Então, hoje, aqui e acolá, nas revistas importantes, nos jornais, você já vê líderes falando da importância de se ter um governo mundial, de se ter um gerenciamento da crise, que seja por um gabinete de gerenciamento da crise, muito provavelmente a ONU, tá bom? Mas para isso, mais uma vez eu quero dizer, os que são nacionalistas têm que perder as suas eleições, tá? A mentalidade, essa visão hegemônica contra a visão judaico-cristã está praticamente dominando o mundo. Mas não se esqueça, a Igreja de Jesus é a resistência, meus queridos. A Bíblia diz que o arrebatamento não viria antes que aquele que detém o anticristo não seja retirado. E para mim é a igreja que está sendo chamada hoje de conservadores, que está sendo chamado, obviamente não são só os cristãos que são conservadores, existem outros conservadores também, mas a grande massa de conservadores são os cristãos, cristãos evangélicos, cristãos católicos, pessoas que ainda acreditam nos princípios milenares, né, que o cristianismo deixou para a sociedade, tá? Mas isso está chegando ao fim. Agora, algumas pessoas vão perguntar para mim, mas pastor, quanto tempo para que isso seja implementado? Bom, eu ainda não falei, tá, sobre a questão da tecnologia que vai ser usada para o controle do mundo. Quando eu falar sobre a quarta revolução industrial, fique atento, porque quando eu falar, isso também vai ser bombástico. Eu vou mostrar para você todos os aspectos da tecnologia que já estão sendo desenvolvidos para o controle mundial. Tá bom? Hoje, o indivíduo que queira sair desse controle, ele já tem muita dificuldade. Mas no futuro, isso vai ser praticamente impossível, tá? Os dispositivos eletrônicos e digitais que têm conexão, né, com a nuvem, hoje já estão sendo introduzidos nas pessoas, né? Outro dia eu fui visitar um amigo e ele já tinha um dispositivo dentro dele, né, subcutâneo, que marca o seu nível de diabetes pelo celular, para evitar que seja picado. E hoje já existe uma infinidade. Agora, recentemente, o Elon Musk, né, o dono da Tesla, fez um experimento de um chip no cérebro de um porco. Tá? E ele mostra até ali 3 porcos. Um porco que não tinha o chip, outro porco que tinha o chip e um porco que tinha o chip e tiraram
o chip do cérebro dele para mostrar que não tem nenhum problema, né? Você colocar dentro de você um chip. Quero mandar um beijo aqui para o Luiz Henrique, disse que já emagreceu 13 quilos na pandemia, pedindo que eu abençoe para ficar mais forte. Deus te abençoe, querido. Viu? Eu também emagreci, você também vai conseguir em nome de Jesus, tá? Então, gente, isso tudo está caminhando para o quê? Olha, se você tem uma moeda única, e muito provavelmente essa moeda única vai ser digital, o que vai acontecer? Se você não se estabelecer, se você não aceitar as diretrizes do sistema desse governo mundial, o que vai acontecer com você? O que a Bíblia diz. Você não vai conseguir comprar ou vender. Ou seja, muitas pessoas vão ter que fugir, vão ter que ir para o meio do mato, vão ter dificuldade, vão perder os seus negócios, os seus empregos. Por quê? Porque ou você aceita essas diretrizes, ou você está fora. Aí alguém vai dizer, pastor, mas isso é a teoria da conspiração. Queridos, se eu dissesse para você, há 5 anos atrás, que o mundo inteiro ia ficar trancado dentro de casa e as pessoas iam parar de sair, iam parar de comprar, que a economia dos países do mundo ia ser abalada, você acreditaria? Bastou um vírus, gente. Bastou um vírus. E tem muita gente que afirma que esse vírus ele foi um vírus organizado por esses globalistas. Há 5 anos atrás, o tio Bill, tá? Não vou citar o nome dele, mas você sabe quem é o tio Bill. O tio Bill é um grande poderoso aí. Ele falou que viria uma pandemia que ia matar milhões de pessoas do coronavírus. Como é que ele sabia disso? Então, a verdade, queridos, é que o mundo está sendo preparado, né, para esse controle, tá? O pastor Luiz Carlos está dizendo que Deus lhe abençoe com muita unção e autoridade para esse evento. Não vou perder. Obrigado, querido. Então, gente, agora em janeiro, em Davos, vai acontecer o Fórum Econômico Mundial e eles estão propondo discutir sobre o grande reset. Mas, obviamente, se isto vai ser implementado rapidamente ou não, depende das eleições americanas. Se ganhar o Donald Trump, eu diria que o mundo, como nós estamos vivendo, ainda tem alguns anos. Se perder o Donald Trump, muito provavelmente estas mudanças vão acontecer de forma mais rápida e mais definitiva, porque aquele que realmente está resistindo os globalistas vai sair fora, tá? Junto com tudo isso, vem ainda o chamado acordo de paz entre judeus e os muçulmanos, né? Começou com os Emirados Árabes, essa semana aterrissou pela primeira vez um avião da El Al, né, que é a companhia israelense, lá nos Emirados Árabes. A gente sabe que o próprio Hamas, que é o grande inimigo de Israel ali na faixa de Gaza, na Palestina, está aberto para conversar o acordo de paz, ou seja, outras nações virão. Tudo isto vai acontecer paralelamente, tá? Ou seja, o mundo vai ter um discurso lindo de paz. Para que a paz aconteça e para que a crise seja gerenciada, não vai dar para gerenciar com países tendo políticas diferentes, políticas econômicas, políticas sociais. Vão ter que ter líderes de todas as nações juntos nesse esforço coletivo de gerenciar a crise do mundo. Para isso, eles vão dar um reset, reinicializar a economia, muito provavelmente já começando com uma moeda mundial única. Vão também trazer essa agenda de uma religião única, que seja uma religião proposta, né, pelo Papa, uma religião de respeito a todas as outras religiões, e ninguém vai poder ter esse negócio de dizer, olha, eu creio que só Jesus é o caminho, eu creio que só Alá é o caminho. Ninguém vai poder falar isso. Dentro desse acordo, todo mundo vai ter que aceitar a religião sincrética que vai propor o respeito e um altar único. Gente,
Isso está parecendo para vocês alguma coisa? Nós estamos vivendo na beira de um grande abismo. Eu creio que pode ser que tenhamos ainda alguns anos, porque ainda tem focos de resistência importantes, como aqui no Brasil, por exemplo, que é um país importante, né, com uma população grande e uma população, na sua maioria, conservadora. Se não fosse assim, o presidente não estava com uma popularidade tão grande, com tudo que ele está enfrentando, ainda tem muitos conservadores. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, é muito importante vocês estarem se preparando para o encontro com Jesus. Porque eu creio, tá, que antes que isso tudo aconteça, o arrebatamento da igreja vem. Mas eu tenho que ser honesto, tá, para dizer para vocês que existem pessoas muito competentes e capacitadas que pensam diferente de mim, que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, a gente tem que estar preparado de qualquer jeito, preparado para encontrar com Jesus antes da tribulação ou preparado para enfrentar isso aí e não apostatar, tá bom? Então, agora eu quero começar a responder as perguntas que vocês têm para fazer. Nós temos 45 minutos de live aqui. Eu vou ficar até 1 hora, temos 15 minutos para respondermos as perguntas e a live vai ficar aqui gravada no meu canal do YouTube, tá bom? Aqui o IDZIN FF está dizendo: o que temos que fazer, pastor? Queridos, esse é um tempo que não dá mais para brincar de ser cristão. Como cristãos, nós temos que falar e pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Pastores, vocês que estão me ouvindo, preguem o evangelho. Preguem muito, porque agora é o tempo de um grande avivamento. Eu creio que antes da vinda do Senhor Jesus, haverá um grande avivamento. Então eu profetizo sobre a sua vida, meu querido. Você que está me vendo agora, um grande avivamento, a autoridade do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, porque você é resistência ainda nesse tempo. E antes da vinda do Senhor, haverá um grande mover de salvação em todo o mundo. Preguem o arrependimento para que pessoas subam no arrebatamento e não deixem de ir por estarem vivendo num pecado, deliberadamente em pecado. É muito importante vocês estarem se preparando para uma situação ou para outra, ou para o arrebatamento ou para enfrentar a grande tribulação. A Grazi Souza está dizendo que o Brasil é celeiro de avivamento. A Suzana Fagundes está dizendo: o arrebatamento está perto, também sinto. Amém, em nome de Jesus, eu creio. A Silvia Dornelas: pastor Lamartine, hoje vieram funcionários da TIM no meu bairro, já oferecendo a tecnologia 5G. Eu nem falei aqui do 5G, tá? Porque sem o 5G não haverá controle. Agora, a tecnologia do 5G, para vocês terem uma ideia, eles estão falando que vai chegar a aumentar em potência 600 vezes a velocidade da internet que nós temos. Em qualquer lugar do mundo, a internet vai pegar. Então saiba de uma coisa, meus queridos. Do mesmo jeito que você vai estar no meio do mar e vai pegar a internet, no meio da Amazônia e vai pegar a internet, eles também vão te achar. Então, quando chegar o tempo da implantação, né, seja do chip, seja do nanorobô, seja de qualquer outro aplicativo, porque hoje já estão falando de tatuagens, tá? Tatuagens inteligentes, que o indivíduo, ao invés de ter um aparelhinho que ele tem que tocar, não, ele toca na tatuagem e ele aciona a internet, ele entra num lugar para ser reconhecido. Quer dizer, quando eu falar da 4ª Revolução Industrial, eu vou falar sobre tecnologia. Isso tudo está chegando. Mas pode ser que ainda haja aí 5, 10 anos, sei lá, 20 anos, para que tudo isso aconteça. Depende do que vai acontecer com alguns dos focos de resistência. E os Estados Unidos, sem dúvida alguma, é
são a principal resistência dos globalistas, viu, gente? Beijo no Manuel Oliveira. O Edmar Ângelo está dizendo: pastor, vídeos como esse, Reset, que você está falando, meu tio que é pastor fala que eu estou ganhando pecado, dizendo que deve acontecer, e eu fico triste. Olha, Edmar, não fica triste com o seu tio, porque a grande maioria dos pastores não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Então, só fale de Jesus. Se uma pessoa está fechada para ouvir essas coisas, não ouça. Fale do amor de Cristo. Aliás, eu quero dizer uma coisa para vocês. Preguem Jesus. Preguem que Jesus é o Senhor e o Salvador, porque eu quero declarar uma coisa para você. O Senhor é Deus e Ele vai vencer. Ele vai governar este mundo, sim. Quem comanda este mundo é o nosso Deus. Não será o anticristo. O anticristo comandará por pouco tempo, gente. O seu tempo será 7 anos. Mas, na verdade, quem vai vencer essa batalha no final é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. A Michele Gemac está dizendo: pastor, quem são os mártires que a Bíblia cita? São pessoas que vão morrer na grande tribulação por não aceitarem o número da besta, nem a sua marca. Vão ser mortos por causa da sua fé, viu? Vai ter muita gente que vai morrer assim. Pastor, com essa recessão e catástrofes climáticas, qual a sua opinião sobre estocar alimentos? Acredita numa catástrofe em nível mundial até o fim do ano? Olha, querida, eu não acho ruim você fazer isso, não. Mas por mais que você estoque alimento, não dura muito tempo, entendeu? Então, a nossa esperança é que Jesus volte antes do arrebatamento. Eu creio nisso por conta dos meus estudos na palavra, mas o que a gente tem que saber é que Deus cuida de nós. Se tivermos que ficar, meus queridos, vamos passar por isso e vamos ficar firmes até o fim. Amém? O que eu penso que a gente tem que fazer agora é pregar o evangelho, gente. Agora não é hora mais de ficar em cima do muro, agora é hora de você usar da sua empresa. Eu até creio, tá? Vou falar aqui de um feeling que eu tenho. Eu acho que nós ainda temos algum tempo. Por isso eu digo para você que é empresário, que tem um negócio, não desista do teu negócio, é ao contrário, porque eu creio que Deus vai abençoar demais o teu negócio, preparando você para investir no reino e que, através da sua vida, muitas pessoas se convertam. Então, na minha ótica, nós estamos vendo tudo isso sendo preparado, mas nós não vamos passar por isso, né, por esse governo mundial. Na minha ótica, nós ainda temos algum tempo de um grande avivamento, de salvação de milhões e milhões de almas em todo o mundo. Por isso, vamos usar a internet, vamos pregar o evangelho, vamos declarar que Jesus é o Senhor, que Jesus é maior do que toda e qualquer crise. Eu conheço ovelhas minhas que estão prosperando no tempo da crise, ou seja, Deus está abençoando a vida deles por causa do comportamento deles, entendeu? De serem fiéis a Deus. E eles estão sendo levantados por Deus nesse tempo de crise mundial por causa do posicionamento que eles estão tendo. Então, meu amado, assuma um comportamento desse jeito, viva para Deus, viva com energia, viva com alegria, viva com paixão, viva como se fosse o último dia da tua vida, como se fosse o último ano. Não tenha medo, porque o nosso Deus é mais poderoso, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. É hora da igreja se levantar, um exército do Senhor está sendo levantado no mundo inteiro. Gente, nós vamos invadir as nações, nós vamos invadir com a pregação do evangelho, com mensagens como essa. Vamos invadir, vamos pregar, nós somos a resistência. A Bíblia diz que enquanto aquele que não for retirado, aquele que o detém não seja retirado, o anticristo não vai poder estabelecer o seu plano. Você já imaginou isso? Olha que poder e que autoridade que Deus está dando para a igreja, gente. Então, não fique aí como um coitadinho, não fique aí, ai meu Deus, eu estou com medo. Não, levanta a cabeça, seja forte no Senhor, em nome de Jesus. Amém? A Heloísa Medeiros está dizendo: pastor, tenho visto crimes e atitudes horríveis sendo acobertados na igreja, que faz parte há 10 anos, comprei uma briga com o pastor, tenho sofrido com essa ruptura e decepção. Ore por mim, amo o seu ministério, que Deus te abençoe, querida, que Deus te dê sabedoria para tomar a decisão certa em nome de Jesus.
A Gabriela Guiar, pastor, você acha que a marca da besta vai ser a luciferina ou o chip do Elon Musk? O que você acha? Beijos. Eu não acho que vai ser uma coisa só. Eu acho que pode ser todas essas maneiras. Serão maneiras de introduzir algo na vida das pessoas que gerem controle, tá? A Maria de Lourdes, pastor, ore por minha amiga Lilian, pela saúde dela, que mora no interior aí de São Paulo. Deus, eu abençoo a Lilian, declara a saúde do Senhor na vida dela, e o sangue de Jesus tem poder para libertá-la, em nome de Jesus. O Joaquim, nosso amigo lá de Portugal, é importante acreditar e entregar a nossa vida a Jesus. Não basta só orar a Jesus, temos também que clamar a Jesus e jejuar, e Ele nos responderá. Isso aí, meu irmão. E olha, se prepara que nós vamos invadir a Europa com o Evangelho de Cristo, viu, gente? Nós vamos pregar o Evangelho. O ano que vem eu vou visitar a Europa, vou visitar os Estados Unidos, eu vou proclamar que Jesus é Senhor e vou fazer caravanas. Eu quero que vocês preparem aí nesses lugares. Nós vamos levar conferências para falar sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus, para que o mundo esteja ouvindo sobre esta palavra. O Elvis Silva, nosso amigo que está sempre nas lives, está dizendo: oi, meu pastor virtual, tem sido taxado por louco por denunciar essas coisas. Ah, querido, esse é o tempo mesmo, vamos chamar isso mesmo a gente, né? Estou vendo aqui a Andréia Almendro, vem do Uruguai. Ô, bênção, vou para o Uruguai também, basta ter um convite, tá? Meus queridos, amo muito vocês, viu? Vocês são muito importantes. Eu queria pedir para vocês, primeiro, não deixem de participar da live aqui no meu canal do YouTube às 19 horas. Na quarta-feira que vem, tá? Dia 9 de setembro, eu tenho um evento lá no Allianz Parque. Ainda tem ingressos para serem vendidos. Você pode participar se você é de São Paulo. Mas se você não puder estar presente, participe do evento online. Eu vou trazer uma palavra tremenda. Vai estar também o pastor Antônio Júnior, e Deus vai falar muito com vocês, viu? Em nome de Jesus. O Gil Bittencourt, alguma possibilidade de o templo da família de Abraão ser o terceiro templo? Não, é em Jerusalém. Ali, na verdade, serão 3 templos, viu, gente? Ali vai ter um templo para judeus, ali vai ter um templo para cristãos e um templo para muçulmanos, mas no mesmo centro, tá? Provavelmente vão fazer ali cultos ecumênicos e coisas desse tipo aí, tá? Estamos chegando ao fim, tá? As últimas perguntas. A Edna Isabel Curvelo, estou aprendendo muito com você. Entendo a palavra de Deus, obrigado. Deus te abençoe, querida. A Rosângela Monteiro, Deus abençoe, pastor, amém. A Sheila Santos, sangue de Jesus tem poder, tem mesmo. A Daniele Doblins Kramer, sinais dos tempos, aleluia. O W. Lenz, paz do Senhor, conheci o pastor Lamartine há muitos anos atrás, no Conselho de Pastores de São Paulo. Ele estava em uma quarentena de jejum, é isso aí. Beijo na Jussara Baldresca, Deus te abençoe, viu? A Tatiana Angeli, pastor, será que dá tempo de ir a Jerusalém? Meu sonho. Se tiver caravana com você, eu irei em nome de Jesus. Querida, se tiver o ano que vem, eu estou lá em nome de Jesus e vai ser uma honra estar com todos vocês, tá? O Lúcio Santos, pastor, vi notícias que essa reunião em janeiro foi cancelada por não terem ainda alcançado os objetivos de quebrar mais a economia. Será verdade? Queridos, pode ser que aconteça, mas eu, sinceramente, não vi notícia disso não, ao contrário, está em pé. Tá? A reunião em Davos vai acontecer em janeiro. Se eles vão conseguir implementar, né, o chamado grande reset, isso a gente não sabe, mas eu quero pedir para vocês, nós estamos acabando aqui, gente, compartilhe esse vídeo. Compartilhe, porque eu fiquei impactado. Eu conversei com algumas ovelhas minhas economistas, nunca tinha ouvido falar disso. Sabe, isso daí é uma coisa que está sendo falada por baixo do pano. Mas é tempo de orarmos, em tempos de ficarmos firmes em Jesus, pregando a sua palavra,
se arrependendo dos pecados, santificando a sua vida, sabe, reconciliando com os irmãos. Vamos viver para a glória de Deus, vamos glorificar o nome de Jesus. É tempo da igreja se levantar. Igreja, acorda igreja, fala a tempo e fora de tempo, profetiza na tua vida, não deixa o diabo vencer, não deixa Satanás vencer na tua vida, meu querido. Jesus é poderoso, o nome de Jesus tem poder. Lá no Apocalipse diz que aqueles que enfrentam o anticristo o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Então eu declaro, o sangue de Jesus tem poder na sua vida e vai te dar vitória, e a palavra do testemunho vai te dar vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo salvação de norte a sul, de leste a oeste. Eu profetizo cura, libertação, Senhor, libertação dos drogados, dos enfermos, dos endemoniados. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, um grande mover de avivamento em todo o planeta Terra. Oh Pai, como as águas cobrem o mar, assim será a tua glória, meu Deus. Oh Deus amado, um mover de salvação, Senhor, na Europa, na África, na Oceania, na Ásia, nos Estados Unidos, no Canadá, Senhor, na América do Sul. Salvação, ó Deus. Estamos aqui para resistir, meu Deus, esse império do anticristo, até que o Senhor venha. Aleluia. Queridos, um beijo grande para vocês. Essa live vai ficar gravada, então, por favor, compartilhem e aproveitem. Se você tiver vontade de ir no Allianz Parque, ainda tem alguns ingressos, mas já está acabando, se não me engano faltam 30 e poucos, e eu tenho certeza que a unção que vai ser derramada, Deus falou comigo, gente, que Ele vai me dar uma unção para liberar nessa live, uma unção tremenda de milagres, de autoridade, de vitória contra Satanás. Então não perca essa live, porque você vai ser muito abençoado com ela. Amém, queridos? Deus abençoe. Um beijo no Elisane também, em nome de Jesus. Eu estou me despedindo de vocês. Amanhã, às 11 horas da manhã, estarei aqui no meu canal do YouTube, fazendo mais uma live de oração com todos vocês. Um beijo. Amo demais todos vocês. Muito obrigado pela honra de estarem aqui comigo, viu? Deus abençoe. Fiquem com Deus.